Namo Pronto, agora eu Vishnu saio, ó, tá vendo? Padaya Radhikaya Ityaatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayani Namine Shri Krishna Lila Kathane Sudakshan Abdhari Matpuri Vanashayiktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirasa Namami Tridandinam Bhaktashiro Manincha Shri Krishna Padabdritai Karidi Chaitanya Lila Mutasar Saram Narayanam Tam Satatam Prapade Tavavasmi Nadivami Tvaya Vina Iti Vinaya Raditvam Nayamam Charanatikam Hadevi Kakubaragan Kadaya Yadavacha Yache Dipate Bhuvi Dandavat Udbatartihi Asa Prasadana Buddhaka Janasya Kritva Gandharvike Jagane Ganana Videhi Shila Gurudev, Shila Vishwanath Chakravarti Thakur, Shri Vyasadeva Ki Jai, Mahagrantha Bhagavad Gita Ki Jai. Já. Ok, então, meninas. Capítulo 4, intitulado Jnana Yoga, verso 9, famoso verso famosíssimo, Janma Karma Chame Digam, Evanyo Veti Tattataha, Taktva Dehan Punajama, Naiti Mameti Sorjuna. Belíssimo esse verso. Então fala assim, ó Arjuna, né? Meu nascimento e minhas atividades são transcendentais. Aquele que conhece isso realmente, né, não assume outro nascimento após abandonar este corpo atual. Certamente ele vem a mim. Olha que interessante, que a gente vai ver que existe duas palavras de Janma no começo e no final do terceiro, na divisão ali, tem Janma de novo. Janma quer dizer nascimento, assim como tem Jamashtami, que é o nascimento de Krishna. Só que tem uma diferença aqui, né? Janma Karma Chambe Divyam. Ele está falando que tanto o nascimento como as atividades de Krishna, elas são que Divya. Divya, a gente sabe que vem de Divi, inclusive no português, né? Divino. Porém, também quer dizer brincar, to div, né? To div, não, eu misturei em inglês, sabe? Dividatum, quer dizer brincar, no sentido de ser uma coisa lúdica, ou seja, ele não vem por força de algo, senão o seu próprio bel prazer. Janma, karma, chama e divyam. Então, essas duas atividades, tanto Janma quanto karma, o nascimento das atividades, são provocados, digamos assim, pelo próprio bel prazer de Krishna. Né? Já o outro, olha aqui, ó, Tektva Deham Punarjanma, depois vem, né? Depois de Tektva, que nem Tyaga, Tyaga a gente sabe que é renúncia. Então, Tektva Deham, o corpo, Punarjanma, depois que você abandonar esse corpo. No primeiro Jama não tem nada de abandonar. É uma coisa, bel prazer, ele não abandonou nada. Então, eles são divinos. O outro, não, ele vai abandonar. Então, apesar de serem duas palavras iguais, Jama e Jama, nascer e nascer, conotações, significados, na verdade, completamente diferentes. Então, Vyasadeva, quando escreve, né, na verdade, é Ganesha que está escrevendo, mas quando ele dita, né, ele não está jogando palavras ao vento. Né? Então, é bem interessante aqui. Ele também fala Vetitataha, né? Tem que pegar, ele conhece e conhece a verdade. Vetitataha, conhece Veda, na verdade, conhece esse conhecimento que vem de Shastra. E Tattvatah, ele traduz como em verdade, né? Ele conhece, ele vivencia isso, mas conhece, né? Ok? Então vamos para o Bhavanuvada, que é o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Fala assim, uma pessoa somente se tornará perfeita quando ela entender a essência da natureza transcendental do meu nascimento, ele está citando Krishna, né? Do meu nascimento e minhas atividades, que são dotados com características descritas nos versos anteriores.
que é que aconteceu no comecinho desse capítulo? Quem se lembra? Quem se lembra? A Diana fala, vem cá, peraí, você está falando que você já ensinou isso para o Deus do Sol, Vivaswan, lá atrás. Né? Como é que é isso? Como isso é possível? Então, Krishna está descrevendo a natureza dele, do próprio Krishna. Então, esse foi o mote do capítulo. Né? Esse shloka, começando com a palavra Janma, é falado para explicar isso. Sripada Ramanujacharya e Sripada Madhusudana Saraswati, dois, tem comentários da Gita, né? Explicam que a palavra Divya significa aprakrita, ou seja, transcendental. E Srila Sridhara Swami, outro comentador também da Gita e também do Bhagavatam, traduziu essa palavra, né, como alaukika, que não é desse mundo. Aloka, louca, planeta em geral. Sabe que louca, na verdade, quer dizer, o plano onde se faz coisa, onde se atua, né, louca. Então, alaukika, que não é desse plano aqui, né? Aí, a prakriti, que é a natureza material, e a prakriti, que não é material, beleza? O mundo material é criado por prakriti, que aqui nesse caso vai ser a natureza material. Portanto, pela palavra laukika, Sridhara Swamipada, também implica a prakrita, beleza? Consequentemente, por causa do nascimento da atividade de Bhagavan, porque elas são a prakrita, estão além dos gunas, elas são eternas, óbvio, né? Elas não estão presas a nada nesse mundo, quer dizer que elas são eternas. Irmã de Tânia subiu. No Bhagavad Sandarbha, de Srila Jiva Goswami, ele refere-se a esse tema aqui na sua explicação ao Shloka Navidyate Yasya Janma Karma Va, do Srimad Bhagavatam 8.38, que é bem parecido, né? Ele explica que, embora, né, este tema não possa ser compreendido pela lógica, pela força das afirmações dos Vedas e Smriti, ele tem que ser aceito como estando além da razão. Né? Então, não podemos entender a divindade com esses instrumentos. É isso que acontece. Muitas pessoas, filósofos, eles caem nessa esparrela aí, de querer entender a divindade, seja alguém ou algo, no caso deles, que está além do nosso escopo aqui, né, do nosso ambiente, com esses mesmos instrumentos. A gente até deu o exemplo da pessoa que quer operar alguém, né, tem uma operação delicadíssima, aí o cara chega com um serrote, martelo e pregos, vai matar o paciente. Então, da mesma forma, a gente tem que ter outro instrumento, né, outros instrumentos para poder entender a divindade. Se a gente querer realmente entender com esses instrumentos, aqui está fadado ao fracasso. Né? É impossível. Então, é isso que muita gente fala. No outro dia, se me provarem que Deus existe, eu falo, pô, se provar já não é. Se alguém provar que Deus existe, já não é Deus. Assim, também não dá para provar que não existe. Você também não pode provar, Deus não existe. Né? Essa própria afirmação, ela vai de encontro a um conceito básico de Deus. Se eu falo Deus não existe, eu estou me colocando numa posição de onisciência, que é uma característica do próprio Deus, bem básica, né, de ser onisciente. Eu poderia até falar, olha, eu não sei, talvez sim, talvez não. É muito mais razoável, mais humilde, essa afirmação duvidosa, digamos. Então, continuando aqui. A este respeito, é dito no Purusha do Pipalada Shaka e Kodeva Dita
Lila Nurakto Bhaktarit Antaratma. Eternamente ocupado na sua lila, o único senhor, né, aquele Ekodeva, em sua forma de Antaryami, entra no coração de seus bhaktas. Antaryami já até quer dizer aquele que mora Antar, dentro de todos, né? Antar, barrir fora, Antar para dentro. A respeito da eternidade do nascimento e das atividades de Bhagavan, descrições detalhadas foram dadas no Srimad Bhagavata. Após ouvir, né, agora ele após ouvir minhas, de Krishna, afirmações tais como Yoveti Tattvataha, Gita 4.9, Adjoti San Avyayatma, Gita 4.6, e Janma Karma Chametiriyam, Gita 4.9 de novo, podemos entender a natureza eterna do meu, Krishna, nascimento e atividades com inteligência imbuída de transcendência e que não depende do empiricismo para aceitá-la. Né? Então, essa pessoa ela não vai nascer novamente neste mundo. Ou seja, ela não precisa de uma prova empírica nesse sentido. Né? Então, de novo, os instrumentos vão ser outros e a percepção também vai ser outra. Né? Você não vai perceber com esses sentidos. Né? Rishikena, Rishikesha. Você vai perceber com os sentidos do eu, da alma. Continuando. Aqueles que, em verdade, entenderam a palavra Tat na afirmação seguinte da Gita, que é Om Tat Sat Iti Nirdesho Brahmana Trividas Mritaha, eles vão entender que Tat quer dizer Brahma. Né? Brahma. Não é Brahma, é Brahma. Ok? Então, eles não têm que nascer de novo após abandonar esse corpo atual. Na verdade, é certo que eles vão me alcançar. Aqui, Bhagavan dá um significado superior à frase abandonar o corpo. Tal pessoa não nasce após abandonar o corpo. Não nasce de novo, né, após abandonar o corpo. Na verdade, de novo, ele alcança mesmo sem fazê-lo. Ou seja, ele vai perceber a divindade mesmo não abandonando o corpo ainda. Então, num estágio muito avançado, mesmo ainda num corpo, ele vai entender isso aqui. Ok? Eles vão chamar de Mukta Purusha. São os seres que eles, mesmo ainda aqui, eles estão liberados, no sentido que eles não estão mais acumulando carne, nem nada. Então, ou seja, eles já não vão ter que nascer de novo nessa mesma situação. Ok? Então, mesmo na fase de Bhava, quando a gente estudou também um pouco aquelas fases em Bhava, está em outro nível. É outro nível, ele não está mais acumulando karma, é outra história. Então, por isso que ele fala que eles realmente entenderam as ações, né, de Krishna e o seu nascimento, Janmakara. Mas quando a Gita diz que essas pessoas entenderam, é que já estão naquele nível de bhava que começa a perceber, a ver as lilas, a ter spuritis das lilas de Krishna, ou perceberam pelo Bhakti Tattva? Não, é que a pessoa que mais ou menos que vivencia, digamos, eu entendi, você entendeu. Né? Pois é. Eu entendi, mas até aí Deus não dá em nada, eu não vivo como se eu entendesse. Então, quando você vive, que está no estágio muito avançado, ele não determina exatamente, mas pelo comentário dele aqui, ele já está pelo menos em Bhava. Né? Porque aí ele já não está mais construindo, né? Quem está realmente em Bhava, no último estágio de Bhava, ele não nasce mais aqui. Na próxima vida, ele pode assim nascer já numa lila de Krishna nesse mundo. Aí sim. Mas ele aí não tem vai volta, não tem mais volta, né?
porque diz que, né, você não vai direto para o mundo transcendental, você vai, no nosso caso, na nossa escola, óbvio, tem pessoas diferentes, Dhruva Maharaja, tem pessoas diferentes, nada é tão estanque assim, né? Nós nasceríamos, se nós formos gopis, a gente nasce numa lila de Krishna no mundo da matéria, como se fosse né, depois que você se forma, não tem, como é que você faz? O médico tem faz estágio. estágio, exatamente. Então você vai fazer um estágio aqui, né, receber ali a orientação das gopis, mas aí também já não está aqui, né? Também, imagina. Penais. Já está no pré-vestibular para entrar na universidade. Pô, já, na verdade, já até passou, só vai fazer residência, agora que eu me lembrei, médico, né? Faz residência. Ou seja, o cara já está atuando, ele já é o médico, só não tem aquela super experiência, mas o cara já é médico. Então, o cara faz residência aqui. É até legal esse nome, faz residência aqui. Então, ele está em outro nível. Realmente, vivencia isso. Né? Continuando. Sripada Ramanujacharya, todo mundo se lembra de Ramanujacharya, que é um dos 4 proeminentes do Sri Sampradaya. A gente falou outra vez isso, né? Então, ele escreve assim: todos os pecados que impedem uma pessoa no caminho para alcançar a minha, Krishna, né? O meu abrigo pleno, são completamente destruídos, né, os pecados, pelo verdadeiro conhecimento do meu Janma e Karma transcendentais. Aqueles que não se abrigaram em mim, aqueles que se abrigaram em mim, consideram-me como sendo o seu amado exclusivo. Certamente eles me alcançam nesta mesma vida. Né? Então, para esse pessoal não existe mais, além de Krishna, não existe mais nada. Só Krishna, né? Quer saber de mais nada. Está em outro status. Para Prakashika Brita, agora tem o comentário de Srila Gurudeva ao comentário de Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur. Aqueles que, pela graça do Guru e dos Vaishnavas, percebem que Sri Bhagavan aceita um nascimento transcendental e realiza atividades dessa mesma natureza por meio de sua Achintya Shakti, ou seja, da sua Shakti que está além do Chit, né? Ou seja, está além da minha percepção, além dessa cobertura mais tênue do meu eu, né? Alcançam um serviço eterno a ele nessa mesma vida pela misericórdia de sua Hladini Shakti. Como estamos estudando, todo mundo se lembra o que é Hladini Shakti. É a mesma coisa que Chit Shakti. A Shakti transcendental, a Hladini quer dizer prazer, né? Um prazer transcendental. Na verdade, a gente só abandona algo se a gente tem um gosto superior. Né? Ninguém abandona nada porque o outro é ruim, não. Ele pode até abandonar uma coisa aparentemente gostosa por uma coisa aparentemente ruim, porque ele sabe que depois de realizar o aparentemente ruim, vai ter um gosto melhor do que a aparentemente gostosa. Né? Então, ninguém abandona nada assim melhor por algo pior. Ninguém. Então, quando essa Hladini Shakti toca o coração, né? Como a gente falou na fase de Bhava, Hladini e Samvita, eles tocam o eu, elas começam a tocar o eu. Por isso que você tem essas percepções do mundo transcendental, como se abrisse, né? Tudo escuro e abrisse uma parte boa da janela. Assim. Vamos imaginar um 360 graus e abre assim, abre uns 320 graus. Assim, você já começa a ver a realidade. A gente está 360, aí dependendo vai abrindo, né? Vai abrindo. Bárbara, 320, eu estou sendo bem
pessimista, né? Então, vamos lá. Então, é Ladini Shakti, né? Essa coisa que você vai ter esse prazer, e o Samviti, que é a energia de conhecimento. Na verdade, Samviti é personificado por Krishna e Ladini por Radharani. Então, quando eles dois já se manifestam, digamos assim, quase que inteiramente no coração, não tem mais gosto, né? É isso que não é uma coisa mais de você rejeitar algo, é aceitar algo. Você já está vendo uma coisa tão bacana, que você nem percebe a outra. E aquilo é tão bonito que te ofusca, né? Não, não estou evitando a outra, não estou evitando, eu estou aceitando. Legal. Ao contrário, aqueles que consideram o nascimento, as atividades de Krishna como sendo mundanos, são sobrecarregados pela ignorância e vagueiam no ciclo de nascimento e morte, aflitos pelas misérias tríplices. Todo mundo se lembra das misérias tríplices, né? Adhyatma, Adibhautika, Adidávika, Klesha, ou seja, aquelas provocadas pela própria mente, pelas intempéries e por outros seres. O senhor Brahma, agora sim, também disse no Srimad Bhagavatam 2.729, Tat Karma Divyam Iva. Ó, de novo, Divyam, Karma Divyam. As atividades de Bhagavan são, na verdade, supra-humanos, né? Shila Vishwanath Thakur esclareceu esse ponto aqui no seu comentário ao Bhagavad sobre esse shloka. Aspas. Na realidade, todas as atividades de Krishna são transcendentais. Além do mais, é dito assim. Aí ele vai, então, o Bhagavatam, que ele já citou, só o número, né, que é anteriormente. 8.3.8. Na vidyate yasacha dharma karma va na nama rupe gunadosha eva va tatapi lokapyaya sambhavaya yaha swamayaya. Swamaya é importante. Tani anukalam, também é importante. Rechati. Então, vamos lá. Para o Senhor, não existe Jama, nascimento, karma, atividade, nama, nome, rupa, forma, guna, qualidades, dosha, falhas, etc. Então está dizendo, para o Senhor não existe isso. Porém, ele falou que existe, né? Então vamos lá. Ainda assim, ele sempre aceita esses atributos por sua maya. Então, Krishna tem sua maya também, sabe? E entre parênteses, aqui está a tinta Shakti. Para a criação e destruição do mundo material. Então, isso é a tradução do verso, né? Por que eu falei que sua maiayá é importante? Sua é sua maia intrínseca, sua maiayá, né? Ou seja, seu desejo mais recôndito, né? Anukalam é que é eterno, não está sujeito a kala, ao tempo, Anukalam, né? Sim ao tempo transcendental. Então ele fala que ele não tem essas coisas, essas qualidades, porém, são qualidades materiais. Então, ele não está sujeito, além de ser sua energia interna, né, que a gente chama, ela não está sujeito ao tempo. Existe tempo no mundo transcendental? Existe, né? Na verdade, o tempo existe. Só que o tempo, ele não degrada, né? A gente sempre fala aqui, tempo kala. Então, tem o kala bhushana e kala dushana. Você lembra? Kala dushana. Dushana quer dizer provoca miséria, né? O tempo traz dor na coluna. Ai, tudo que não é interessante. Traz a separação também. Né? Você Envelhece, ama alguém. Exatamente. Vai destruindo tudo. Então, ele é Dushana. Porém, no mundo transcendental, ele vai chamado, olha, parecidinho, Bhushana. Bhushana quer dizer ornamento, um enfeite. Então, quanto tempo aqui ele destrói, ele dusha, causa miséria, lá ele orna algo que já é bonito. Por quê? Né? Imagine se não tivesse essa ideia de tempo lá. Ontem eu falei com Krishna, amanhã eu vou falar com ele. Daqui a 2 horas. Então, isso é enfeite para Lila, né? Então, o Radharani,
ela fica ávida porque ela vai se encontrar com Krishna amanhã. Então, isso faz com que o amor dela aumente, ela fica naquela. Né? É, é, Dona Titradi, seu microfone está aberto. Isso, você e seu pequeno rebento. Ok. Manter muito agradecido. Inclusive, diz que a floresta de Vrindavan ela é verde por causa desse Purvaraga, dessa antecipação do encontro deles. Então, quando Srimati Radharani ela estava pensando assim, daqui a pouco eu vou encontrar com Krishna. Então, o sentimento, a matiz dela já foi, não? Pensamento, e ela é dourada. E quando Krishna, né, que esse azul enegrecido, ele, vou encontrar com Radharani, com essas duas cores se encontram, a gente sabe que a mistura de amarelo com azulado vai dar um verde. Então, Vishwanath Chakravarti fala, né? Ele fala quando os dois se encontram, essa antecipação do encontro se explode num verde total e colore toda a Vrindavan. Né? É muito bonito. Esse livro é belíssimo. Então, é isso aí que ele está explicando. Né? A explicação do verso supramencionado por Srila Goswami é significativo, e pode ser encontrado no seu Bhagavad Sandarbha e no seu Krama Sandarbha. Os Sandarbha são os tratados que Jiva Goswami fez. Né? Os Shrutis descreveram Bhagavan como Nishpala, ou seja, sem fruto, né? Inefetivo, fala em inglês. Niskriya, inativo, Nirandina, falho, Nirakara, sem forma, Shabdan, indescritível, Avyaya, imperecível, etc. Isso é somente porque ele está além das qualidades materiais. Portanto, em shrutis específicos, tais como a Chandogya Upanishad 3.14.4, foi falado por Chandeliya Rishi, não sabe? Ele é chamado de Sarva Karmaha, ou seja, o executor de todas as atividades. Depois Sarva Kamaha, o que possui todos os tipos de desejo. E Sarva Gandha, aquele que possui todas as fragrâncias. Sarva Rasaha, que possui todas as doçuras e assim por diante. Então a gente vê que nos Shrutis, especialmente nas Upanishads, fala muito que Krishna não é, né, que não tem, mas depois fala que tem. Aí não tem olhos, mas ele vê tudo. Ele não tem pernas, mas ele caminha por todos os lugares. Né? Ele sempre fala assim, sempre tem essa suposta ambiguidade, que ele ora não tem forma, ora tem forma, ora parece que não tem, ora ele diz que tem, ora tem, não tem. Então é dito que Jagannatha... Para que existe essa ambiguidade? Porque, na verdade, eles estão dizendo que é suposta ambiguidade, na verdade. Né? Porque realmente ele não tem, eles estão dizendo que ele não tem coisa material. Né? Inclusive, é dito que Jagannatha, ele é a conclusão, né? É a harmonização dessas duas afirmações. Porque Jagannatha tem uma forma, mas não é uma forma igual dos homens. Então, Jagannatha, ele pode harmonizar, pode entrar nessas duas coisas, harmonizar essas duas afirmações do Veda, que o Veda nunca vai falar mentira. Maria Margarida, que diz. Maria Margarida, estamos no capítulo 4 da Gita, intitulado Jnana Yoga, verso 9. Só para você se situar. Então, Jagannatha, ele vai conciliar esses aparentes opostos. Né? Ele tem uma forma, mas não é uma forma humana. Ele tem um braço, mas não é um braço humano. Ele tem perna, tem um corpo. Entendeu? Então, o Jagannatha vem para harmonizar tudo isso aí, conciliar essas aparentes contradições. Então, quando eles sempre falam que não tem, é porque não tem como a gente conhece. Né? Ou seja,
a famosa projeção antropomórfica, que a gente sempre gosta de falar aqui, né? Você não leva valores que estão aqui para a divindade. Uhum. Então, isso é corroborado no Srimad Bhagavatam 6.433, não? Yonugrahartam bhajatam padamulam anamarup bhagavan anantaha namami rupani cha janma karma bhir beje samaham paramaprasidatu. Belíssimo verso também, fala comigo. A fim de conceder misericórdia àqueles que adoram seus pés de lótus, Bhagavan, embora livre de todos os nomes materiais, formas e outros atributos, aceita várias formas transcendentais e nomes por meio dos seus diferentes avataras e atividades. Possa este ilimitado Bhagavan, cuja opulência é inconcebível, me satisfazer. Olha que legal. Então, esse verso fala Anugrahartam, Bhajatam Padamulam. Aqui tá que este Senhor ilimitado, cuja opulência é inconcebível, contente-se comigo. Aí eu acho que é assim, que ele fique... eu que li errado. Que ele se apraza comigo. Isso, exatamente. Não que eu fique satisfeito. Vai ficar, mas não é o caso. Be pleased, fique satisfeito comigo, exatamente. Muito obrigado pela correção. Eu estou lendo em inglês, às vezes eu fico animado. Vou ler mais devagar. Então, nesse verso, tem um verso famoso do Bhagavad também, Anugrahaya Bhaktanam. Esse verso é sempre citado, porque o que acontece? Ele explica esse aparecimento de Krishna. Né? Anugrahaya Bhaktanam Manusham Dehan Astitaha, que a gente falou, sempre fala esse verso, que é belíssimo. E aqui também tem Anugrahartam, né? Ou seja, Anugraha. Você lembra que a gente falou de Graha? Tem Navagraha. Tem um templo lá em Delhi, vários templos, que é Navagraha. São para os 9 planetas. Graha, planeta, e Nava, 9. Então você vai lá, você paga lá, tem uma fichinha, você dá um trocadinho, aí você vem com a fichinha, aí você escolhe que deva você quer que o pujari, né, o sacerdote, adore. Aí você dá a fichinha para o sacerdote. Então você faz a puja lá. Para você, Shani, whatever, Ketu, Rahu, o Buda, você vai e adora lá. Inclusive tem uma plaquinha interessante. Não dê dinheiro aos brahmanas, está escrito assim na plaquinha. Isso pode contaminar sua mente. É muito legal. A Índia é fogo, né? Tem uma coisa assim, mas é super interessante. Mesmo as coisas que a gente não concorda muito filosoficamente são interessantes. Isso é tão vivo lá, né? Essa coisa é tão... Não é mitológica, a coisa, ela é muito viva, né? Muito presente. Vivida, né? É vivida pelo povo todo, na rotina deles. Então, né, a gente está falando, né, de Graham. Então, Anugrahastam, que na verdade eles traduzem no Bhagavad é mostrar sua misericórdia sem causa. Mas é por quê? Porque ele é atraído pelos Vaishnavas. Quando eu falo Vaishnavas, de novo, não é a religião, né? Pelas pessoas puras. Então ele é atraído. Anugraha. Como temos nossa querida Anurada, que qual é a Anurada mesmo? É Lalita, porque aquela Anurada, ela está sempre seguindo o Radharani. Anu quer dizer seguir, na cola dele, junto dele. Constantemente. Então, isso. Anugraha quer dizer que o próprio Krishna ele é atraído, né, ele pela força gravitacional, digamos assim, do amor do devoto dele. Por isso que é Anugraha. Né? E Artan, na verdade, é a meta. Então, essa vai ser a meta da vida. Você atrai Krishna. Você amar tanto ele que você vai
atrai Krishna, né? Por isso que ele fala Anamarupo Bhagavan Antaha. Então, de novo, a gente vê que existe essa suposta incongruência ali, né? Que fala que ele, de novo, que ele não tem nome, né? Porém, já está chamando ele de supremo, que ele é o ilimitado, e que ele vai dar algo para se dar tudo. Quer dizer que ele vai conceder a alguém, né? Ele não vai conceder a ele mesmo, ele vai conceder a alguém, né? Ok? Sim. Então, vamos lá. Aqueles que são bhaktas alcançam Bhagavan mesmo enquanto eles vivem dentro desse corpo. Krishna diz assim, Yantiman eva nirgunaha. Aqueles que estão livres dos gunas me alcançam. Bhagavata 11, 25, 22. Enquanto comentando sobre esse shloka, Srila Vishwanath Chakravartapura escreve que a palavra laya, dissolução, não é mencionada aqui. Isto esclarece o ponto, a visão de Krishna. Aspas. Ao alcançarem Nirguna, meus bhaktas alcançam-me neste corpo presente, nesse corpo atual. Então, como a gente falou antes, no estágio de Bhava, estágios muito elevados, eles já alcançaram Krishna. Só o que separa um certo tempo, digamos. Né? Já estão em estágio extremamente elevado e alcançam, eles já estão no gargalo, né, digamos assim. Vamos para o verso 10. Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Sim. Verso 10. Vitaragabhaya krudha mamayaman upashrita pahavonyana tapasa puta madhavan agata. Continua Krishna falando, né? Para Arjuna, está explicando a natureza dele, né? Krishna está explicando quem é ele, né? Porque o Arjuna, de novo, relembrando, o Arjuna pergunta, fica meio assim, vem cá, mas você está falando que ensinou isso ao Deus do Sol, Vivaswan, logo no primeiro verso, ele fala, mas Vivaswan já, pô, antigaço, no começo, na aurora dos tempos, como é que você está falando essa coisa e aqui de novo, milhões de anos depois? Aí ele está explicando, olha, eu sou diferente de você, não sou você não. Então, vamos lá. Livre do apego, medo e ira, com a sua concentração fixa em mim, estando completamente rendido e purificado pelo cultivo do conhecimento e da austeridade transcendentais, muitas pessoas alcançaram Prema Bhakti por mim, né? Esse amor transcendental por mim. Está no passado, né? Sri Bhagavan diz assim, ó Arjuna, não somente aqueles com tattva-jnana, né, com esse conhecimento da verdade absoluta, do meu nascimento, das minhas atividades, que estão agora, né, presentes ali, durante este avatar atual, me alcançaram. Porém, mesmo em tempos, em príncipes eras, né, aqueles dotados com conhecimento transcendental do meu nascimento e atividades, dos meus avatares anteriores também me alcançaram. Né? Tem algumas religiosidades e tudo mais. Aí eles têm uma exclusividade, né? Só fulano X salva. Né? Só os cantos. E vem cá, e antes do fulano, ninguém era salvo. E se você não admite a reencarnação, quem deu a sorte de nascer antes do fulano nunca foi salvo. Só depois do fulano que pode ser salvo. Né? Então tem umas. Se a gente começa a ver esses detalhes, né, a gente vai filtrando cada vez mais essas filosofias que não são adequadas. Né? A gente vai entendendo, vai vem cá, pô, como é que é assim? Né? Para a gente não cair nessas esparrelas, né, de aceitar qualquer coisa, compreender melhor. Beleza? Então, em qualquer momento, aliás, se você tirar a reencarnação, você tira a misericórdia de Deus. Se você não admite que existe a reencarnação, a misericórdia de Deus é eliminada. Né?
não tem misericórdia. Se você só tem uma chance, vai ser eliminado. Não tem como. Né? Mas Cristo é amoroso, sempre tem chance. Né? A reencarnação, ela admite essa chance eterna. Sempre a chance de você amá-lo, de você buscar isso. Nunca existe uma coisa total, assim, nunca mais, nunca mais. Uhum. Né? Senão, até a gente dá chance para os outros, nós meros mortais, né? A pessoa às vezes engana a gente, dá uma chance, né? A gente dá chance. Ele dá a encarnação e dá o livre-arbítrio. Então, ele dá o É, prato e a faca e o queijo, faca e o queijo. para a É, pessoa poder usar aquele karma da melhor maneira e se libertar dele, né? E se ah, aproximar de Krishna. sempre existe, né? E realmente sem karma fica difícil de entender o movimento. Não sei como é que o pessoal, enfim. Para explicar isto, para explicar isto, o, o, o verso, né, atual aqui, esse verso, começando com a palavra Vitaraga, é falado. Jnana Tapassa significa purificado pela austeridade na forma de conhecimento. Na opinião de Sri Ramanujacharya, Krishna está dizendo assim, aspas, este conhecimento é a percepção do conhecimento absoluto do meu nascimento e atividades. As pessoas, as pessoas me alcançam quando quando estão purificados por perceber meu nascimento e atividades em termos de características descritas anteriormente. Em outras palavras, enquanto tentam, com determinação, perceber a natureza eterna do meu nascimento e atividades, elas alcançam meu prema bhakti, ou seja, meu amor transcendental. Contudo, eles primeiro se purificam pelo fogo do conhecimento transcendental e a austeridade de tolerar o veneno causticante das serpentes do apego, medo e ira. No Bhasha, no comentário de Ramanujacharya, ele cita a afirmação do Shruti, dos Vedas. Tasyadira parijanati yonim. Aquele que é dhira, inteligente, conhece completamente a natureza do nascimento de Bhagavan. Dhira também quer dizer resoluto, e vem da raiz dhi. Dhi quer dizer uma inteligência, uma reflexão, especialmente no sentido religioso. Eles falam dhi, dhimahi, né? Dhira, dhira, jana, né? Resoluto, né? Que, como Krishna diz, inteligência é você ser resoluto, né? A inteligência ela é unidirecionada, ela não é, né, diversificada. Bahushaka, que ele fala, que é o contrário é, de hoje, né? A gente acha que inteligente é aquele cara que acumula informações, está acumulando muitas informações. E faz um monte de coisa ao mesmo tempo. É, é coisa material, né? O Dhi é resoluto. Então ele tem Ekantika Bhakti, devoção unidirecionada. Ele não acha que tudo, vai dar tudo no mesmo caminho, tudo é a mesma coisa, né? Adora fulano, vai tudo levar para a mesma história. Em Cristo não, Bahussaka, ele faz isso aqui Bahushaka quer dizer many branches, tem muitas ramificações. Ele fala, não, isso não é inteligência. Assim, Vyavasatmika Buddhi, né? Unidirecionada, ele fala, unidirecionado para aquilo ali. Então, vamos lá. Vita Raga, que está aqui escrito no verso, no começo do verso, né? Ou seja, livre do raga, do apego, refere-se àqueles que abandonaram o apego às pessoas que se ocupam em prajalpa, ou seja, conversa desnecessária, e que advogam opiniões tolas, enganosas. Entre aspas, meus bhaktas não ficam irados com eles e nem temem eles. Se alguém perguntar por quê, a resposta é que eles estão intensamente absortos
em deliberar e meditar sobre meu nascimento e atividades, e ouvir e cantar sobre elas. Madhbhavam significa prema por mim. Então, infelizmente, hoje em dia, não só hoje em dia, né, isso já aconteceu há muito tempo, mas as pessoas acabam brigando e defendendo certas opiniões por coisas completamente pífias, né, baratas. A gente vê na internet, né, a gente sempre cita aqui, às vezes, um devoto brigando com outro, porque ele apoia o fulano X, da política, o fulano Y. É, perda de tempo total, mesmo materialmente falando, é horrível. É uma perda de tempo, porque apoiando pessoas que são completamente inúteis, né, não tem nenhum papel relevante na nossa vida, nesse sentido da vida espiritual. E ficam brigando por isso, que é Prajalpa, né? Prajalpa quer dizer isso. São conversas mundanas, que não vão levar nada e ficar defendendo, não, eu estou certo. Isso aí é muito danoso, Abac, muito danoso. Se fosse Né? uma política séria, já seria danoso. Já seria danoso. Imagina a nossa política podre. Mais Aí danoso ainda, né? é 5 vezes danoso. Então é perda de tempo total, né? A pessoa mais elevada mesmo, ela nem não passa por ela, porque ela está absorta, como a gente está falando, em outras coisas. Né? Isso é meditação, né? Meditação não é pensar no vazio. Meditação você está absorto no amado. A gente sempre dá o exemplo da pessoa apaixonada, né? A pessoa apaixonada, ela não faz nenhum outro esforço de não pensar em outra coisa. Né? Ela só pensa no amado, só fica absorta no amado, ela esquece de tudo mais. Esquece de comer, né? De várias coisas. Então, não é um esforço separado, né? Então, a nossa Bhakti, ela é o quê? É reviver esse amor, né? O Mahamantra, eu sempre falo assim, o Mahamantra é um grande namoro, é uma canção de amor por Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você está começando a se enamorar. Eu me lembro que quando era garoto, escola pública, é, tinha, tinha umas meninas assim que falavam, pô, a menina lá tá afim de você. Você é a mesma? Eu nem sabia, né? Garota que gosta de brincar, peraí, jogar bola. Não sei o que lá. E você começava a ficar interessado, porque a menina, ela começava a falar as glórias da outra. Não, pô, Tô com menina legal pra ciúme, hein? caramba. Tô com ciúme, Opa, hein? é isso aí. Então a menina começava a falar, não, essa menina é legal, não sei o que lá. Aí o rapaz começava a ficar interessado na menina. Né? Então o guru é essa menina, né? O guru que vem e fala, olha, Krishna está afim de você, está afim de você. A gente não está nem aí, está jogando a nossa bola material aqui, né? Aí o Gurudeva começa a falar, olha, mas essa menina é especial, ela gosta de você. Aí começa, sabe o que é bem? Você começa a virar, né? Krishna Bahir Mukha, Antarmukha. A Chaitanya Mahaprabhu fala que é uma questão de Bahir Antarmukha. Né? Você Bahir quer dizer para fora. Mukha é a coisa principal, o rosto, boca. Então, quando você se volta para ele, você está para fora. Bahir Mukha, para fora. Você está olhando para fora, para a matéria. Antarmukha, para dentro. Então o guru vem e fala, olha, o Krishna está assim, ele é bonitão, ele é uma pena de pavão, ele caminha de uma forma muito elegante, parece um dançarino, parece que está sempre num palco quando ele anda. Né? Ele é um artista, ele é Natavara. Né? Tem um verso que fala que Krishna Natavara é o melhor dos dançarinos. Mas não dizem que Nataraj, Shiva Nataraj é o melhor dos dançarinos? Oh, como assim? Quando a gente vê a Shiva Nataraj, que é o rei, Nataraj quer dizer o rei, a vara quer dizer o melhor. Até na pranama de Gurudeva, Varam Varenyam Purusham Mahantam. Varam Varenyam, é o melhor dos melhores, que fala Varam Varenyam Purusham, ainda põe o Mahantam ali para aumentar ainda. Por isso que às vezes, Honorada, tem muito adjetivo. No sânscrito, às vezes, isso é embelezamento poético. Uhum.
Então, a gente estava falando de Shiva e Krishna, né? Então, essa menina começa dizendo que ele é Natavara, é o melhor dos dançarinos. Porque quando Shiva dança, muita gente sofre, que ele destrói o mundo. Mas Natavara, quando Krishna vem, todo mundo se rejubila, né? Tudo bem que ele pode destruir o coração das gofas, mas é em outro sentido, né? Por isso que as meninas falam, lá vem Natavara, né? O melhor dos dançarinos. Ah, Shiva dança em cima de um ser. Quem já viu aquela estátua de Shiva? Não, tem um serzinho. Você lembra? Ele está com o pé, o Shiva está com o pé assim, está aquela roda de fogo. Ele está em Gajamudra e ele está com um pé só, num ser meio estranho, tipo um anão, uma coisa assim. Ele se chama Apasmara. Apasmara. Apa, como a gente já viu, é inferior. Smara, lembrar, né? São lembranças inferiores ali. Então ele está destruindo essas lembranças inferiores, né? Apasmara. E vai acabar o mundo, a pessoa vai esquecer e vai surgir outras lembranças também. Tá? Aí sempre nessa hora. Enfim, mas voltando aqui para Krishna, né? Manda para Kashkavriti. Srila Bhaktivinoda Thakura cita Krishna dizendo assim: existem três razões porque as pessoas tolas não estão inclinadas a deliberar sobre a natureza pura e supremamente transcendental do meu nascimento, atividades e formas. Vamos lá. Primeira, apego aos objetos materiais. Segunda, medo. Terceira, raiva. Então, são três. De novo, apego, né, aos objetos, a ira e o medo. Ok? Aí ele vai definir aqui. Aqueles cuja inteligência está fortemente atada pelos pensamentos mundanos, estão tão absortos e apegados ao materialismo que eles não aceitam ou nem mesmo chegam a considerar a existência de uma entidade conhecida como Chit Tattva, uma entidade transcendental. Então a gente vê que as pessoas, né, a gente também fica. Você está tão absorto em sobreviver, em viver isso aqui, nem passa pela cabeça isso. Se questionar, né? Agora mesmo, acho que está tendo um jogo, sei lá o que que é, está uma barulheira aqui, que agora tem um boteco. As pessoas estão tão absortas, se você até chega com essa conversa, é tão estranho, é tão estrangeiro para eles, né? Não pensa, né? Outro dia eu falei com, não sei como que falei, a pessoa, olha, eu não sei, para mim não importa me questionar para onde eu vou, não importa. Estou vivendo. A pessoa falou, eu estou vivendo. Para ela tá bom, imagina. Então, É, porque está tão absorta naquilo ali que não. Teve uma que falou, a gente começou a falar de filosofia, essa aqui. Ela falou, eu vou onde eu me sinto bem. Eu me sinto bem, ela não me questiona. Se eu vou no na segmento X, eu estou me sentindo bem, eu fico ali. Vai para outro, fico bem, não me questiona. Né? Então, tão absortas naquela coisa. É óbvio que existem diferentes graus, mas não existe essa preocupação. Né? O buscador mesmo, ele tem essa preocupação. Pô, né? Vem aqueles pensamentos, para onde é que eu vou, né? Dá Tchau, licença, Paulo. tchau. Tchau, olha lá, hein? tá. Meu Deus, mãe. Olha aí, toma conta da tua mãe aí, pô, fantoca. Então, né, tem pessoas que são assim, não estão nem aí, estão bem, coisa que chamam jada. Jada quer dizer meio estúpido no sentido assim, inércia, sabe? Não, é aquilo ali, tá bom, isso aqui. E é interessante que muita gente acha que isso é humildade. Isso que é o mais impressionante. Não, Isso a é o pessoa é quê? muito humilde. Muitas Ah, pessoas acham que isso é humildade. Ela é muito, até meio, é uma religiosa que muitos outros religiosos, porque está vivendo a vida, não faz mal a ninguém, tá bom, né? Mas não tá bom. é um ignorante olhando o outro ignorante, né? É, não. Então,
é a vida, né? Faz parte dessa história aqui. Então, de acordo com tais pessoas, né, esse tipo número um, a, a própria natureza é a verdade absoluta. Sacou? Então, tudo isso aqui, para ele, é a verdade absoluta. É isso aqui. O mundo é assim mesmo, é isso aí. Vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, é isso aí, cara. Vamos viver a vida. Né? Então, isso aqui é a sua verdade. Minha verdade é isso aqui, é o que eu posso tocar, o que eu posso sentir. Tranquilo. Tô preocupado com nada disso, não. Alguns deles mantêm que a matéria é a causa eterna e que a matéria inerte é a fonte de Tattva, né? Isso já está em outro nível. Então, eles acham que aquela história, né? A matéria que é a causa da própria matéria, a própria existência. Os Jatavadis, ou seja, os empiricistas, como a gente fala, os Swabhavadis, ou seja, adoradores da natureza, como se fossem os panteístas, e os mais aqui complicados, que é o Chaitanya Hina Vidivadis, né, que advogam um sistema de ética que é baseado no conceito de que a verdade absoluta é inconsciente, né, não entendem a consciência, não têm entendimento sobre a consciência. A Chaitanya Hinavadi, Chaitanya é consciência, né? Hina é excluir e Vidi as regras, excluir as regras, né? Dessa consciência. Então, mais ou menos, aí tem uma variedade de filósofos, como Bhaktivinoda Thakur, ele fala bem, legal, ele faz uma classificação no Chaitanya Shikshamrita. Então, tem os teístas, tem teístas éticos, teístas não éticos, tem ateístas éticos, ateístas não éticos. Ele vai assim, esmiuçando, é bem interessante. Ah, inclusive, né, tem vai depender da consciência, tem os ateístas que são éticos, que também são muitas vezes confundidos, assim como melhores que os religiosos. É óbvio que os religiosos, supostos religiosos de hoje em dia, colaboram com isso. Né? Você vê o pessoal enganando todo mundo, usando Deus para enganar todo mundo. Aí tem um ateísta que não acredita em Deus, mas ele é ético. Então ele faz tudo direitinho, não mata ninguém, não rouba ninguém, não engana ninguém. Aí o que acontece? Isso é extremamente perigoso para a sociedade. Fala, esse negócio de religião é o ópio do povo, só serve para enganar. Você pode reparar que os países mais religiosos são os mais pobres, né? Você pode imaginar que o país mais centralizados, onde mais centralizam o poder em uma pessoa, são mais religiosos? E acham também que a fé, quem tem uma fé muito acirrada, que é uma prova de uma profunda ignorância. Indubitavelmente. E não estão totalmente errados no contexto, eles não estão totalmente errados no contexto, né? Porque é isso que a gente vê, se a gente faz um estudo sociológico, é isso aí que a gente falou, né? Porém, né, o que falta? Essa verdadeira religiosidade. Outro dia eu falei, estava até com a Titra, a gente estava no aniversário da minha mãe, e meu tio é um ex-seminarista. Ele falou, graças a Deus. E aí eu comecei a conversar, aí ele começou a falar, eu não gosto porque tem muita parente, assim, não vai dar em nada. Mas eu comecei a encurralar ele, no bom sentido, claro, né? De filosofia, aí ele meio que pulou fora. Por quê? Porque a raiva que ele tinha era do sistema, não é? Ou seja, ele não chegou a conhecer um Veda da vida, né? Porque quando você conhece né, um Veda, tudo isso, você vai ver, não, é diferente. Tem gente que usa mesmo isso aqui, tem gente que vai usar isso aqui para o mal, mas você não descarta tudo, você descarta a maldade humana, né, o interesse humano.
Mas a filosofia, você não descarta, se você realmente entende. Agora, se você se basear na religiosidade como uma instituição, aí sim, aí eles estão certos, não estão errados, não. E tem uns ateístas também, né, que eles acham que a religião é boa. Eles não querem, porque eles são ateístas éticos. Eles vão falar assim, olha, isso é bom, porque ele tem um temor, então ele vai andar mais na linha, teoricamente. Wagner Tatugura faz um estudo bem bonito sobre essas diferenciais e a gente começa a enquadrar, fala, pô, legal, então por isso que é assim. Eu acho isso muito legal, ele é um sociólogo transcendental, Wagner Tatugura. Vamos lá. Esses Essas três classes de filósofos, todos são impelidos pelo um apego ao materialismo, né? E falam que a matéria inerte é tudo para eles. Jada Vadi, né? Vadi é o teórico sobre Jada, que é a matéria. Que a natureza é uma lei em si mesmo, Swabhava Vadi. E que uma pessoa pode negar o princípio de consciência, Chaitanya Hina Vidivadis. Ou seja, que não existe uma consciência por trás de tudo isso. Inclusive, tem uns estudos bem interessantes também do Vaishnava, que se você for analisando a própria matéria, como é que alguém vai definir o que é matéria, nesse sentido que você começa a dividir. Você chega a átomos, prótons, elétrons, íons, sei lá mais o que. Então, o que acontece? Você mesmo dividindo, vão existir partes, né? Vão existir partes. E por onde é que essas partes andam? Sacou? Então, vou dividindo. Mas vem cá, eu chego na menor parte possível, mas essa parte, ela não gera outras partes, porque existem várias partes. Então, elas caminham entre algo que é desconhecido. O que está atrás dessas partes? Sacou? Você vai analisando, e quem, qual foi a causa do próprio espaço onde as menores partes que eu vejo passeiam? Cada onde é que está isso? Né? Então, muitos físicos, física quântica, vão achar, olha, existe realmente uma energia por trás de tudo isso. Não sei o que é, não sei explicar, mas existe uma energia que é a geradora de tudo isso. Uma Mas, fonte mas de quem gera energia. essa fonte cai numa espiral infinita de causa-efeito. Então, por isso que eles chegam muito ao niilismo. Eles vão chegar muito perto de filosofias orientais nihilistas, unicistas, assim por diante. Né? Esses físicos quânticos mais modernos, eles têm essa história. Né? Mas não, realmente é tudo energia, tudo energia. Então a energia seria a divindade, na concepção dele. Inclusive, outro dia, eu acho que eu até falei, vou falar de novo, mas estava ouvindo um podcast de um ateísta que ele falava, o meu conceito máximo que eu seria chegar a isso. Que mesmo se existir um Deus, esse Deus não é pessoal. Ele fala assim, ele não é pessoal, ele é impessoal. Uhum. Porque essa é o máximo que a gente consegue através da nossa análise humana, que vai seguir, repetir, partir. Mas Krishna, ele é Advaita, né? Krishna é Advaita. Ele não tem partes, ele é inteiriço. Apesar dele emanar partes, e essas partes serem perfeitas em si mesmo, né? Como diz a Shri Upanishad, Om Purnanada Purnanidam Purna Purna Dachate Purnasya Purnamadaya Purnaeva Vashishate. Esse Purna, esse completo, ele é indivisível. Om Purnan Adaf Purnanidam. E dele emanam também partes que são completas, indivisíveis no sentido maior. E mesmo, apesar desse todo completo emanar partes que são completas, ele não perde nada, ele continua sendo Purna, completo. É muito doido. Tem um, Eu acho muito perfeito. não é? Não é interessante? Tem um, o prêmio para hoje está falando dessas coisas muito interessantes. Nossa, ele é muito bom. Ele fala
tem uns especiais dele de nominalismo, de uns estudos dos filósofos ocidentais, e todo mundo vai cair no niilismo. É impressionante. Você vai ver que é justamente a procura, quando é feita pelo nosso próprio esforço, vai dar nisso. É impressionante. Você vai ver, estuda cada um deles. Abelardo, e fulano X, isso, John Locke, que é meio doido. Ou materialismo total, ou impersonalismo mesmo. Vai cair nessa de energia, energia, energia. E nunca vai saber o que é. Vai sempre, em último, vai ter aquela interrogação. Olha, não sei o que é. Não sei o que é. Porque Krishna, ele fala, né, que ele na Gita mesmo, eu me revelo. Eles dão, é bonito que eles dão o exemplo do sol, que é bacana. Como é que você vai ver o sol se não tiver sol? A própria misericórdia do sol que faz com que você veja o sol. Sem o sol, você não vai ver o sol, né? Como é que vai ver o sol se não tem o sol? Então, ele dá um exemplo mas que Deus é o sol. eu acho que essas pessoas são guianes. Eles não vão chegar. Tem que ralar muito para chegar a Krishna. Eles não vão chegar a Krishna. Eles vão ficar nessa especulação mental eternamente. Srila Prabhupada fala que é um cachorro correndo atrás do rabo, né? Correndo atrás do rabo. Nunca vai alcançar o rabo. E aí entra a questão da fé, que está num outro patamar, né? Exatamente. Então, fala, isso aí esses caras são, assim, eu não quero falar a palavra, mas é aquela coisa mental, fica ali a vida inteira, na ência da essência. Que é o prazer deles, né? Porque, como a gente falou, cada um, se você se identifica com seu cérebro, sim, você vai ter prazer o quê? Alimentando o cérebro. Porque não está na busca de alguma coisa além. Está se satisfazendo em ficar especulando. Mas é muito inconsciente isso, né? Isso é muito inconsciente também. Mas vem muito de vaidade. Esse povo é muito vaidoso. Então, ainda está muito Rajaguna, ainda está muito Rajaguna demais. Não vai chegar a Krishna. Cara, identificado com o corpo, ele vai na academia, vai querer trazer a perfeição no seu corpo, porque ele está identificado com essa forma aqui. O intelectual, ele vai querer satisfazer isso aqui. Então, os sofistas e tudo, eles vão querer fazer isso. É natural, né? E para esse povo, quem desenvolveu a fé, quem foi atingido pela fé nessa vida, porque tinha Sukriti, por N razões, é ignorância. Olha lá, ele é fanático. E não adianta nem falar com ele, porque ele é muito ignorante, ele não vai entender o que a gente está falando. Então... E, de novo, né, nesse plano atual, eles têm essa razão, né? Nesse plano atual, mas no todo contexto, mundo que é convicto da própria teoria, ele acha que ele está coberto de razão. Claro. Senão ele nem estaria ali, né? Porque, né, outro dia eu falo, a religião do fulano é melhor que a outra, né? Não, que a minha. Então, por que você está na sua se você acha a outra melhor? Por isso que o Gurudeva, voltando Gurudeva diz, não briguem, não discutam, porque ninguém passa fé para ninguém. Não. Isso vem de outras vidas, vem de Sukriti, vem de... Krishna dá isso, a gente não dá, pela nossa palavra. Então, a pessoa tem direito kármico a entrar, claro, a ter fé. Ela não sustenta nem a minha fé. Pois é. Quanto mais dos outros. Então, esse assunto dos gyanis, eu realmente... Eu acho que é meio bobeira. Então, pode acabar aqui ou vocês têm alguma coisa para fazer? São 8h12. Faltam pode acabar, 2 parágrafos. Dois parágrafos. Embora alguns pensadores aceitem Chit Tattva, os princípios espirituais, como eternos, porque eles rejeitam os princípios do conhecimento transcendental
e perpetuamente se abrigam na lógica e razão mundana. Eles podem, na verdade, não, né, eles não vão ter nenhuma percepção de Chit-Tattva, do conhecimento transcendental. Quaisquer atributos e atividades que eles veem na matéria inerte, eles designam como asat, ou seja, que não é real. E muito cuidadosamente abandonam, né? Ele abandona isso aí, porque eles vão pesquisar o que é o que não é. Portanto, em nome de identificar aquilo que é incontaminado pela matéria inerte, eles imaginam que a realidade absoluta está além de qualquer definição, né? Por isso que falar, está além de definição, está além do meu conhecimento. Então, na verdade, não vale nem a pena procurar, né? Se está além, porque eu estou perdendo meu tempo. Eles afirmam assim, contudo, que nada mais que o aspecto impessoal da minha, Krishna, né, personalidade eterna, é uma manifestação material, não material da minha Maya. Eles não têm essa ideia. Sim. Não é a minha forma material. Mais tarde, eles abandonam a meditação na minha forma e a adoração à minha deidade, temendo que esta meditação, esse modo de pensar, possa ficar sob a influência dos conceitos materiais. Beleza? Entendeu? Né? Então, você está adorando a deidade, aí chega uma forma que você, não, eu não vou mais adorar isso aqui, porque isso aqui pode me prender a uma forma ainda. Por isso que ele está falando do apego, da raiva e do medo. Ele agora está falando do medo, né, na verdade. Por causa A desse gente medo... leu isso no Jaiva Dharma, que esse capítulo fala da adoração, né? Nitya Dharma e adoração. Por causa deste medo, eles perdem a oportunidade de perceber a forma da verdade absoluta e ficam desprovidos do meu amor, meu prêmio. Existem outros que, incapazes de discernir qualquer substância além da matéria, ficam possuídos pela raiva, impelidos por tais sentimentos. Eles mantêm que a verdade absoluta é apenas nirvana, um vazio, nada, aniquilação completa de toda existência. A doutrina dos budistas e dos jainistas, ou jainas, apareceu a partir deste princípio de nirvana. Muitos sábios, contudo, se tornaram livres do apego, do medo e da ira, e não vem nada mais além de mim, né, de Krishna. De forma genuína, eles rendem-se a mim e ficam purificados pelo fogo transcendental do conhecimento e pela penitência de tolerar o veneno incandescente das serpentes do apego, medo e ira, ao invés de indulgir-se nesse veneno causticante da falsa razão. Portanto, eles alcançam prema sublime por mim, amor sublime por mim. Ok? Então, ele falou que esses três tipos que a pessoa tem que se aproximar, né, se o cara quer entender a realidade, ele tem que ter um approach, né, uma aproximação diferente do que tentar entender por ele mesmo, né? Que é por isso que ele fala que você tem que se render, render. Tem muito essa palavra, né, que você realmente... Para sair da vaidade, do prestígio, tudo isso. Exatamente. Se não se render, não vai sair do prestígio, da vaidade, do orgulho, não vai sair. Porque não tem como, é antítese. Né? A gente dá o exemplo dos alcoólatras anônimos. Não tem já viu aquelas 10? São 10 decálogos dos alcoólatras. Que é legal, é muito parecido com a gente, né? Porque primeiro você tem que admitir que você é viciado. Isso. Se você não admite, como é que você vai procurar ajuda? Se eu estou bem, tá bom. Eu bebo um pouquinho, eu paro a hora que eu quiser, não tem?
Eu Aí a primeira transfiro coisa isso. Sim. você para, né? Você admite que você é um viciado na matéria, digamos assim, no nosso Uhum. caso. E depois, você precisa de ajuda. Achei muito legal isso. Então você É. precisa de alguém, você sozinho não vai sair do vício. E depois que você vai para o Alcoólatra Anônimo, você tem que se manter naquele grupo, que é o Sadhu Sangha. É bem legal ele. Achei bacana o decálogo, sei lá, quantas leis que tem dele. É bem interessante, que é igualzinho, né? Primeiro a gente tem que admitir que isso aqui não é legal, né? Que eu estou viciado na matéria. Eu até brinco, tem os alcoólatras anônimos, tem os materialistas anônimos aqui, né? É o MA, vamos fundar o MA. É. Aí depois você tem que admitir, olha, eu preciso de alguém, e não consigo sair desse samsara aqui maluco sem. Aí você vai para o grupo. Toda semana tem a reunião do grupo lá dos alcoólatras. Então a gente tem que Uhum. sempre se reunir também, É o né? E ficar sempre sadhana. atento. É. É o E ele sadhana falou: você de... não entre no bar. Você fala, não entre no bar, não fique com ninguém que beba. Né? Sadhu Sangha e a Satsanga. Ou seja, não se misture com pessoas materialistas. Não É. fique lá com eles. Não fica no lugar onde eles estão ali. Né? Porque você pode dar uma recaída. Contamina. Exatamente. Contamina. E tem os brochinhos, eles dão os brochinhos e tudo. Uhum. 60 dias limpo. É, A gente ganha cante, né? Ó, cante aqui, ó. isso. É bem Exatamente. interessante esse processo deles, eu achei bem legal. É. Enfim, gente, é isso aí. Mas Desculpa a como minha tudo, né? prolixidade. E se a Ai, pessoa não se permitir abrir a consciência, o autoconhecimento, para se perceber genuinamente, não vai sair do lugar. ah, Vai ficar batendo cabeça, vida após vida, batendo cabeça. tem que bater cabeça para Cristo, não, né? Bater cabeça para Mas nós. para bater cabeça para Cristo, ela tem que ter um nível de consciência material mínimo, né, para saber Exatamente. partir de alguma coisa. Senão fica lá no Tamaguna eternamente. Isso aí. Então tá, Ok, Priya, muito muito obrigada. obrigado. Por qualquer coisa, voltem sempre.